Boa noite, queridos telespectadores. Boa noite, Clarice. Boa noite, Letícia. Bem-vindos, queridos telespectadores. Estamos começando a nossa primeira edição do PL News, o programa da Pedagogia Logosófica. Estamos muito felizes com essa oportunidade de divulgar os recursos da Pedagogia Logosófica para o trabalho com a quarta competência da BNCC. Vamos dar início à nossa programação tratando da quarta competência. Vamos ler o texto original somente para recordar? Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E vamos contar à nossa plateia, Letícia, o que nos espera no programa de hoje? Com certeza! Vamos conhecer projetos em que os conteúdos escolares são trabalhados de forma a favorecer o uso dessa competência. Vamos refletir sobre como o trabalho com as habilidades socioemocionais pode ser favorecido pelo estímulo ao uso de diferentes linguagens, tanto por parte do professor como por parte do aluno. Vamos aprender sobre como o trabalho com as diferentes linguagens é importante e, ao mesmo tempo, estimulante para as crianças e adolescentes. Vamos lá? Queridos educadores, boa tarde. Na verdade, esse inicinho diferente foi mesmo porque pensamos que não poderíamos iniciar esse programa, essa atividade agora, sem criar um pouquinho, sem ousar um pouquinho, já que vamos tratar de uma competência que fala de linguagens. Mas antes de continuarmos, vamos nos apresentar. Eu sou Clarice França e atualmente estou como assessora educacional do Fundamental Anos Iniciais na Unidade Funcionários do Colégio Logosófico em Belo Horizonte. Eu sou Letícia Viana e atuo atualmente como assessora educacional da Educação Infantil, também da Unidade Funcionários. Vamos continuar. Nós começamos com essa brincadeira do programa de televisão, porque a pedagogia logosófica nos ensina sobre o valor do exemplo. Precisamos dar o exemplo daquilo que queremos ensinar. Surge assim a reflexão de que se queremos que os nossos alunos cheguem a dominar o uso de diferentes linguagens, precisamos ser para eles o exemplo do uso de algumas dessas linguagens. O nosso objetivo hoje é trazer a vocês recursos da pedagogia logosófica que podem enriquecer e favorecer o trabalho com essa quarta competência, além de apresentar projetos realizados no Colégio Logosófico em que ela foi trabalhada. E já que nós começamos com um programa de televisão, vamos trazer para vocês um projeto em que a turma do quarto ano B, em 2019, elaborou um jornal com direito a título escolhido pelas crianças, Good News. O jornal foi feito tanto em uma versão oral, apresentada para a comunidade escolar, como também em uma versão escrita. O tempo todo nesse projeto, as professoras estiveram pertinho dos alunos e eles também tiveram muitas oportunidades para trabalhar em grupos. O jornal escrito contou com diferentes sessões e assim as crianças puderam colocar em prática o aprendido nas diferentes matérias. Por exemplo, para falar sobre dicas de livros e filmes,
as crianças treinaram o gênero da sinopse. Para desenvolver o humor, as crianças selecionaram ou mesmo escreveram tirinhas, anedotas, charadas, piadas. Para trabalhar o gênero de entrevista, entrevistaram os professores da escola de esportes. E assim foram treinando de maneira lúdica, na prática, de forma divertida, uma série de habilidades. Com esse projeto, que durou alguns meses, criou-se nessa turma um campo experimental. As crianças avançaram no uso dos conteúdos, mas principalmente cresceram como pessoas. Foi uma oportunidade muito grande para favorecer o desenvolvimento integral. Como? Por exemplo, pensando nas crianças tímidas. Sabemos que para essas crianças não é fácil apresentar um trabalho, discutir opiniões em grupo, não é mesmo? A pedagogia logosófica ensina que tanto para crianças ou até mesmo adultos vencerem a timidez, precisam cultivar a confiança em si mesmo. Com isso, elas precisam treinar muito, estudar, se esforçar. Foi isso que elas realizaram até o dia da apresentação. E feita a apresentação, receberam muitos estímulos das suas professoras, porque assim, em uma próxima experiência, estarão mais confiantes, mais valentes, mais seguras para encarar o desafio. Ao mesmo tempo que a gente tem crianças mais tímidas, a gente tem também crianças com um perfil mais vaidoso, ou seja, em uma apresentação, essas crianças têm como principal objetivo chamar a atenção para si, mais preocupadas em impressionar do que em compartilhar o conhecimento ou desfrutar o momento. Naturalmente, a gente sabe que é muito importante que a criança se preocupe com a sua performance no momento da apresentação. Porém, o mais importante, o principal objetivo, deve ser levar o que aprendeu aos demais, vivendo um momento de generosidade e alegria. Um outro projeto que está sendo realizado atualmente na nossa escola é o I Know, I Teach. Vocês vão ver que durante essa apresentação vão aparecer alguns termos em inglês, porque a nossa escola faz parte de um programa bilíngue. I Know, I Teach. Eu sei, eu ensino. É um projeto da turma do 3º ano B, em que as crianças são convidadas a ensinar para as outras algo que elas sabem fazer. Tem sido uma experiência muito rica, de generosidade, e na qual as crianças comprovam que, ao ensinar, ao serem generosas, elas ficam muito felizes. Bom, mas voltando ao projeto Good News como campo experimental, foi também um campo para treinar o saber ouvir e o saber falar. Saber ouvir, porque nós sabemos que muitas crianças têm dificuldades em ouvir, em aceitar as opiniões das demais, conciliar. Ao mesmo tempo, sabemos que isso é muito importante, principalmente pensando quando essas crianças forem adultos, isso vai ser uma habilidade importante no trabalho, na família, com os amigos, que essas crianças se tornem adultos que sabem aprender, observando e ouvindo os demais. Foi também um campo para aprender a falar. Afinal de contas, elas tinham que falar a sua opinião com tato, com eloquência, com simpatia, para conseguir convencer os demais. Foi um campo experimental muito rico. Na educação infantil, também vivemos muitas experiências com essa competência, aprendendo a ouvir e a falar. Nas rodas de conversa, por exemplo, conseguimos cumprir com o objetivo de estimular, através da prática da oralidade, a superação da timidez, o respeito pela opinião dos colegas, o aprender a esperar a vez de manifestar, favorecendo que a criança vá, dentro da sua medida,
se sentindo confiante em si mesma para compartilhar informações, compartilhar também o que ela vive, relatar suas experiências, suas ideias, bem como seus sentimentos em vários contextos. Dentro da pedagogia logosófica, usamos o recurso do intercâmbio nesses momentos. Termo usado no espanhol para se referir ao momento de interação entre os alunos, sem discussão, para trocar ideias, e que é usado em todos os segmentos da nossa escola. Durante a prática do intercâmbio, são tratados os mais variados temas, como o levantamento de ideias do que querem estudar juntos, o planejamento da realização dos projetos de trabalho, a análise de uma experiência vivida pela turma, visando muitas vezes a busca de soluções, a troca de ideias a respeito da leitura de um livro compartilhado, compartilhar o que viveram no final de semana, no dever de casa, entre muitos outros. Ora de forma livre e também ora de forma planejada, praticando o respeito pelo outro, criando assim as oportunidades para que todos manifestem e sintam-se que são capazes de fazê-lo. O fato da criança ir treinando essa habilidade dentro da sua medida faz com que ela se sinta confiante, baseando essa sensação em algo real, do que realmente está acontecendo com ela. O resultado que a gente quer alcançar nesse trabalho é ver a criança aprendendo a se expressar da melhor forma, se sentindo feliz ao comunicar-se oralmente, percebendo que ela contribuiu para a compreensão geral, gerando nela confiança em si mesma para manifestar-se com liberdade, assim como a criança relatou na experiência anterior. Bom, faz parte da BNCC essa grande preocupação com a educação integral. A escola é um local propício para ensinar às crianças valores éticos que levem à formação de seres conscientes e felizes que contribuam para a construção de uma sociedade mais equilibrada. Em nossa escola, procuramos ter muitos momentos para conversar sobre esses valores. Eu vou trazer para vocês uma experiência vivida pelo 8º ano com os professores de ética. No início do ano, tanto os professores como os alunos recebem uma agenda escolar. Essa agenda, ela contém tudo o que uma agenda normal contém, mas ela também apresenta o projeto anual para toda a escola. O projeto anual de 2021 tem o tema Por um Mundo Melhor. E a cada mês é apresentada uma lei universal. Leis universais são leis que regem o universo e, de forma muito especial, a convivência humana. Nós temos a lei de correspondência, lei de adaptação, lei de evolução, entre tantas outras. Assim como todas as turmas, o 8º ano trabalhou na aula de ética sobre essas leis, está trabalhando, na verdade. Mas eles estão fazendo isso de uma forma muito especial que se relaciona com a 4ª competência da BNCC. Cada grupo deve expressar as suas reflexões, a sua opinião, por meio de uma linguagem diferente, usando um formato criativo. Esse grupo aqui, por exemplo, formulou um questionário, criou um formulário, favorecendo o autoconhecimento. O tema desse formulário é Meu Jeito de Ser. E eles convidaram, então, seus colegas a preencherem, a fazerem uma autoavaliação. Esse outro grupo aqui fez um vídeo. Elas escolheram o tema da lei de correspondência. Vejam que fofura. Elas fazem um vídeo e nele usam diferentes linguagens. Da vida, uma lei universal. Tudo que fazemos de alguma forma volta pra gente em algum momento. Se fazemos o bem, se queremos o bem, nesse constante
constante movimento. Tudo que fazemos sempre virá consequências boas ou não. É tão importante pensar antes de fazer. Que acontecerá algo em vocês. Plantamos uma semente, nascerá uma flor. Juntamos os amigos, os teremos onde for. Se fizemos o bem, de volta o receberemos. A lei do retorno está em tudo que fazemos. Gostaram? Esse outro grupo fez uma apresentação de PowerPoint em que um dos alunos relata uma linda experiência em que ele supera um desafio. Com certeza inspirou-os demais. Vamos agora a um outro projeto, um projeto de literatura vivido pelas turmas do segundo ano, no ano de 2019. Eles leram o livro Onde Mora a Felicidade? Um livro muito lindo que convida a todos a pensarem no que traz felicidade para a sua vida e a cultivar a gratidão. As professoras tiveram com as crianças muitas conversas interessantes. E, ao final, para registrar o que viveram, resolveram fazer um álbum de figurinhas. Cada criança desenhou a sua própria figurinha e também completou a seguinte frase: Happiness is... Felicidade é? Cada criança recebeu um álbum e, claro, fizeram um momento de troca de figurinhas para preencher esse álbum. Agora vou mostrar-lhes como o uso da anotação, que também é um recurso da pedagogia logosófica, muito utilizado na educação infantil, desenvolve as formas de expressar o pensamento e faz a criança enxergar a sua realidade interna, perceber os avanços que vão acontecendo em sua conduta, deixando, muitas vezes, uma documentação para o futuro. Não é um estímulo saber que, ao final do dia, você vai anotar o que viveu? Você fica mais atento e, ao mesmo tempo, com vontade de acertar para anotar. Observamos que a criança reage dessa forma quando propomos para ela registrar seus esforços no sentido de vencer uma dificuldade. Por isso, o uso da linguagem oral, seguida da linguagem escrita, favorece o autoconhecimento e a superação de uma atitude. Percebendo que as ações de uma aluna de 5 anos, frente às contrariedades vividas com as colegas, eram movidas pela impulsividade, a professora propôs que juntas escrevessem um livro, onde elas iriam anotando todo o esforço que a aluna fizesse com o objetivo de ser melhor. E não é que deu certo? Após a primeira anotação, a Gabi, nossa aluninha, nunca mais beliscou. A professora começou a ficar atenta às situações em que, em geral, ela teria beliscado e não fez. Chamava e descrevia a situação que havia visto, convidando-a para anotar no seu livrinho de esforços com suas próprias palavras. Depois de algumas anotações estimuladas pela docente, Gabi começou a procurar pela professora, dizendo que havia vivido algo que merecia ser anotado, o que demonstrou uma maior atenção aos seus atos e consciência do que ela estava vivendo. Em uma das últimas anotações, a professora aprofundou na análise, perguntando por que ela não beliscou a colega que havia passado em sua frente, na fila. Ela então respondeu: eu não senti nada, professora, eu nem pensei nisso. A professora aproveitou a fala da aluna para reforçar que ela estava se tornando dona da sua mente. A experiência continuou, com Gabi ajudando outros colegas que tinham a mesma dificuldade, mostrando seu livro e estimulando-os também com seu exemplo de superação. O uso da linguagem escrita, com o objetivo de documentar o que a criança viveu,
favoreceu à aluna a vontade de melhorar a sua conduta. A forma de usar a linguagem, nesse caso aí, foi voltado para dentro do mundo interno da criança, para ela conhecer a si mesma e superar suas condições. Clarice, infelizmente, já estamos chegando ao final do nosso curso. Queridos professores, eu e a Clarice agradecemos imensamente a presença de vocês, a participação aqui no nosso curso e a oportunidade de compartilhar uma parte do que a gente tem vivido com a aplicação da pedagogia logosófica para desenvolver a expressão, as formas de manifestar o pensamento e o comunicar-se bem. Como não vamos ter tempo para as nossas dúvidas e perguntas, nós vamos deixar aqui o nosso contato para que todos possam fazê-lo se sentirem necessidade. Será uma alegria para nós responder a todos. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada.